preciso saber? Não sei. Adestramento é a mesma coisa. Tipo, a gente vê o círculo do adestramento super fechado. O que as pessoas precisam saber sobre? Porque eu comecei o podcast porque eu achava que assim, a gente tinha muita criança, pessoas começando no esporte e os pais não sabendo aonde pegar a informação. Tipo, o que é meu filho montando bem? O que é meu filho montando mal? O que meu filho pode melhorar? Quais são? Eu vou comprar um cavalo, o que eu preciso saber? Estamos aqui hoje para mais um Podequestre. Hoje eu estou aqui com o Márcio Appel. Bem-vindo, Márcio. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Se apresenta, conta um pouco de quem você é e o que você faz. Eu sou o Márcio Appel, sou atleta cavaleiro do hipismo completo, que era o CCE, que agora mudou o nome para hipismo completo. Eu participei das 2 últimas Olimpíadas, Rio 2016 e Tóquio 2020. Participei dos Jogos Pan-Americanos 2019, Campeonato Mundial 2018. Sou bicampeão brasileiro. Currículo extenso. Esse currículo. E fomos bem hoje aqui nesse campeonato nacional que está tendo aqui na Hípica de Santo Amaro, representando as cores da casa. Aqui. Legal. Márcio, você monta faz tempo? Como é que foi sua trajetória? Eu desde criança, minha mãe era veterinária, apaixonada por animais e ela incentivou eu a montar desde os 6 anos. A gente tinha a casa em Campo Jordão, então quando eu ia passar final de semana lá, férias... Comecei lá na Hípica Tarundu, depois eu comecei, me apaixonei pela modalidade, vim para a escolinha do Clube Hípico de Santo Amaro e estou no Clube Hípico de Santo Amaro até hoje. E aí sempre foi o CCE para você? Você começou desde do baixinho lá, criança, pulando os troncos, sendo super radical? Não, eu sempre fiz salto, então toda a minha juventude eu fiz salto. Até os meus 33 anos eu só fiz salto. Só que eu tinha um sonho, que eu acho que é o sonho de todo atleta, todo cavaleiro, que era de repente ir para uma Olimpíada. E de repente eu tinha um cavalo que era super franco, fazia derby, o Shutterfly, ele era imparável, assim, falei, esse cavalo eu acho que vai ser bom para o CCE. De repente pode ser um caminho de eu ir para outra modalidade e de repente realizar o meu sonho de ir para a Olimpíada. E do nada, assim, eu aos 33 anos mudei de modalidade e eu era um atleta, eu não sou profissional, eu sou empresário, eu trabalho todo dia, eu não montava todos os dias, era um cavaleiro amador mesmo aqui. E de repente eu falei, se é esse o objetivo que eu quero, eu vou virar um atleta, começar a acordar cedo para malhar. Eu acho que tem muito a ver com o mindset, né? E eu acho que você é a primeira pessoa que eu entrevisto, cavaleiro com um currículo desse, que não é cavaleiro profissional, tipo, que não leva isso como profissão. Isso é uma das coisas que eu achei mais, assim, diferente e incrível, porque eu sou uma atleta amadora, meu sonho não é ir para a Olimpíada, mas, cara, isso é um exemplo de organização de rotina, de cabeça mesmo, pra gente levar com a gente. Então eu falei, putz, esse cara, eu quero entrevistar ele. É verdade, eu estudo muito essa parte de mentalidade, mindset, e eu falei, vou aplicar em mim mesmo tudo isso que eu leio desses grandes atletas, uma coisa que a gente fica muito na cabeça que é talento, eu nasci com um dom ou não nasci, então isso é para mim, não é para mim, e tudo quando a gente lê a história desses grandes atletas e tudo, é muito mais suor do que talento, muito mais dedicação, disciplina. Eu falei, então eu vou começar a aplicar em mim mesmo. Como eu contratei personal trainer, acordava 6 horas da manhã para malhar, vinha treinar todo dia, professor de adestramento, professor de salto, professor de cross, filmava meus vídeos, tentando melhorar cada dia. E realmente eu tive uma evolução bem rápida assim, na modalidade. E como é que foi? Você fez 33 anos, você falou, nossa... E quando você soube que isso podia realmente te levar para a Olimpíada? Porque, cara, eu não sei que altura você saltava, mas o alto nível do cross é muito assustador. Então uma coisa que eu fiz, diferente de outras pessoas que já vieram para o hipismo completo, eu falei, eu não posso pular etapas. Então um perigo muito grande de qualquer modalidade, no salto também, a pessoa que está lá fazendo 1 metro, de repente já quer ir para 1,20, 1,30 e não construiu uma base. Então eu já tinha uma base do salto,
Mas eu fiquei um ano praticamente competindo com as crianças no CCE, nas categorias baixinhas, aprendendo, entendendo o que era o cross. O adestramento parece que não, mas eu acho que foi onde eu tive mais dificuldade, foi até no adestramento. Caramba. Assim. Pô, a gente, um cavaleiro de salto, para dar um alto quadrado é difícil. É difícil fazer realmente o movimento certinho. Então, e daí eu fiquei um ano nas categorias mais baixas, depois 2014 nas categorias intermediárias e 2015 que eu comecei nas provas mais fortes. Daí participei das seletivas em 2015, fui vice-campeão brasileiro em 2015 e terminei a temporada 2015, que era um ano antes da Olimpíada, entre os 100 do ranking mundial. Nossa. Que era um grande sonho. Então, 3 anos depois de começar na modalidade, eu era vice-campeão brasileiro e estava no top 100 do ranking mundial. Assim. E a gente falou com o Guto alguns episódios atrás, ele comentou que é possível fazer toda essa parte classificatória para os grandes campeonatos aqui mesmo no Brasil. Esse foi seu caso ou você precisou levar o cavalo para outro lugar? A gente fez eu consegui todos os índices no Brasil. Legal. Só que em 2016 foi muito bacana, que tinha muito incentivo para o esporte em geral, né? Muita verba. Então o Brasil contratou o Mark Todd, que é o Pelé. Eu não sou do CCL, eu sei quem é esse cara. Ele é o Pelé do CCL, foi considerado o cavaleiro do século 20 entre todas as modalidades. O cara é bicampeão olímpico. E ele era o nosso técnico. E daí o que a Confederação, o Comitê Olímpico organizou, pegar todos os cavaleiros conjuntos que tinham a chance e mandou para os Estados Unidos e depois para a Europa. Então a gente passou 6 meses competindo fora do Brasil. Antes eu já estava qualificado, mas para definir a equipe mesmo antes da Olimpíada. Foi uma preparação bem interessante estar lá fora, assim, né? E como foi a procura por um cavalo? Porque eu já vi o Iberon, eu acho ele incrível, mas como é que você chegou nele? Como é que foi esse processo? Nossa, aqui no Brasil a gente não tem tantas opções de cavalo de alto nível, né, para o hipismo completo, né? Não tem tantos cavalos assim. Algumas vezes eu procuro cavalo, hoje que eu já sou mais experiente, eu procuro cavalo de salto que tenha características... Corajoso, cavalo leve, que tenha puro sangue dentro um BH com bastante puro sangue, que tenha uma andadura boa para adestramento. Mas daí eu fui para a Europa, comprei um cavalo na Europa e a gente sabe no hipismo, né? Quem tem um cavalo não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Eu falei, não, eu preciso de mais um cavalo. Daí eu fui de novo para a Europa, não consegui encontrar nenhum, que eu tinha gostado não passou no exame veterinário. E daí faltava 2 anos para a Olimpíada e não tinha muita opção no Brasil. E daí eu fui experimentar o Iberon, que estava com o Sidney de Souza, o Sidão, montando ele, fazendo ali uma estrela, começando a fazer 2 estrelas. E eu fui experimentar ele numa provinha de CCE, o Iberon me refugou no 90 centímetros. Falei, não, tô querendo ir pra Olimpíada, vou comprar um cavalo que me refugou no 90 centímetros. E daí, só que daí passou mais alguns meses, eu não achava nenhum cavalo, e o Iberon tava indo bem com o Sidão, ainda, né, em 2 estrelas. Eu falei, então é ele mesmo. Vai ter que ser ele, não tem outra opção. Daí eu comprei ele no risco e foi incrível, né? O cavalo de um coração do tamanho do mundo, assim, depois nunca mais me refugou no cross, encarou provas. Ele estava testando você, ele estava te testando. A gente competiu em 10 países, que foi legal. Com ele, né, o único cavalo BH a ter competido nas 2 últimas Olimpíadas. Muito legal. O único cavalo do Aras Agroman, J-Man, a ter ido para a Olimpíada, né, o maior Aras do Brasil. Então, e depois, no final da carreira, eu aposentei ele das grandes provas em Tóquio, depois da Olimpíada. Eu vi seus filhos montando ele em Tatuí, eu quase morri, eu falei, ai, não é possível. E daí eu aposentei ele das grandes provas e deixei meus filhos, ainda ficaram aí 2 anos curtindo ele, foi um professorzão, né, foram vice-campeão brasileiro. Devia ser um passeio para eles também, né, porque, pô, o cavalo já viu de tudo, o que é um... criançadinha pulando. Mas é o problema que ele ejetava as crianças. Ai, meu Deus. Putz, ele dá um salto grande, dá um coicinho, uma garopada. Ele nunca refugou, nunca veio lá, mas haja perna pra montar. Os meninos caíam do salto dele, ejetar. Então, às vezes, um cavalo de criança, até uma dica que eu deixo aqui, um cavalo de prova grande não necessariamente é um bom cavalo para criança. Que nem um
uma pessoa que tinha recentemente tirou carteira de motorista pegar uma Ferrari para dirigir, não pega um Golzinho, pega um carrinho mais tranquilinho que vai dirigir melhor. O mesmo serve aí para o hipismo, para uma criança pegar um cavalinho que salta mais baixinho, mais seguro. E aí hoje em dia você leva o esporte no mesmo nível? Os seus objetivos ainda são os mesmos ou nossa, 2 Olimpíadas tá bom? Então, eu falo que depois da primeira Olimpíada, assim, eu falo que por um momento me deu um vazio. Eu falei, putz, é o sonho da vida, né? Era meu sonho. Eu cheguei a fazer até pentátulo moderno para tentar ir para a Olimpíada. Era um sonho que eu tinha muito grande. E de repente você realiza esse sonho, fala, e agora? O que eu vou fazer, né? E daí... Triathlon, Ironman, você é um Ironman agora. Daí eu falei, só que eu estreiei na Olimpíada, eu não tinha participado de Pan-Americano, Mundial, nunca tinha sido campeão brasileiro. E daí acabou que deu certo, fui pro Mundial, fui pro Pan-Americano, fui campeão brasileiro, fui para a segunda Olimpíada. E meu sonho agora é tentar ganhar medalha no Pan-Americano. Quero muito, assim, bati na trave aí de ganhar essa medalha. E quem sabe um dia o Brasil não traga a primeira medalha olímpica, né? Claro que é muito difícil. Tem países que são muito competitivos, são muito fortes, né? Então, mas quem sabe aí alguns conjuntos bons do Brasil, por equipe, o Brasil não consiga um dia uma medalha olímpica no hipismo completo e eu, de repente, vou estar nessa equipe aí, quem sabe, né? Que legal. Então, eu fiquei 5 anos entre o Brasil e a Europa. O Iberon ficou morando na Inglaterra há 5 anos. E foi uma experiência muito grande. Eu quero voltar a ter essa experiência. Realmente, eu sou um dos únicos que monta no Brasil também e acaba indo para essas grandes provas, né? Os cavaleiros, praticamente todos que estão disputando a equipe olímpica agora moram fora, né? E eu não consigo morar fora porque eu tenho empresa aqui no Brasil. Me conta um pouco mais da empresa, vamos lá. Como é que é seu dia a dia de trabalho? Como é que você concilia com o esporte? Eu acho que essa é a pergunta de R$1 milhão. Eu falo que eu tive que virar um especialista em administração do tempo. Você acorda tipo 4 horas da manhã? Não tanto. Mas acordo aí 15 para 6 da manhã para malhar, 6 horas da manhã vem um personal, não todo dia, 2, 3 vezes por semana. Daí tomo café, vou para a empresa, 8 horas em ponto, estou na empresa. Trabalho lá normal até meio-dia, tenho um refeitório lá, como rapidinho e venho para a Hípica. Daí venho para a Hípica, chego aqui por volta de 1 da tarde, monto normalmente 2 cavalos, saio daqui 2h30, 3 horas. Tá vendo? É totalmente diferente. Todo mundo que vem aqui e fala, tem um currículo super, fala, eu monto 10 cavalos por dia, eu monto 12, eu monto não sei o quê. Então foi uma lição que eu aprendi também, que mais que a quantidade, né, é a qualidade que você monta, né? Você vê gente que joga tênis aí há 20 anos e não melhora, ou gente que monta também há 20 anos e não necessariamente melhora. Então, muito que eu falo, até que eu escrevi no meu livro, é a prática disciplinada, é você fazer pensando em melhorar. Então, cada vez que eu vim aqui para a Hípica, eu tinha aulas, eu filmava meus treinos, voltava, chegava em casa, ficava assistindo o que eu preciso melhorar, minha postura, minha perna, meu equilíbrio. Daí você faz isso todo dia, aquele negócio vai se melhorar um pouquinho a cada dia. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você evolui demais. Então você não acha que é um negócio de motivação, você acha que é disciplina? Muita disciplina, Claro que você precisa ter a motivação para estar ali todo dia treinando, se dedicando, mas a motivação vem muito de você ter um desejo ardente, assim, você ter uma vontade, que no meu caso era ir para a Olimpíada, né? Então eu não via barreiras, eu não via obstáculos. Eu gosto dessa conversa, porque tipo, a gente escuta todo mundo falando da criança que começa, nossa, quero muito ir para a Olimpíada um dia. Olha só, começou um esporte novo com 33 anos, botou na cabeça que foi mesmo. E dá para acreditar, eu falo quando eu fui para a Olimpíada de Tóquio, toda aquela dificuldade da pandemia, e vai ter Olimpíada, não vai ter. Eu estava preso no Brasil, o Iberon na Inglaterra, eu não conseguia viajar, as barreiras todas fechadas. Daí eu dei uma brecha em Portugal, fui para Portugal, fiquei em quarentena, foi um drama lá, mas deu certo.
Chegou então em Tóquio, eu era o único cavaleiro, né, que estava realmente montando no Brasil, que foi para a Olimpíada, o único que não era profissional. O Iberon estava com 19 anos, já era o cavalo mais velho da Olimpíada inteira. Então um monte de paradigma que as pessoas colocam, não vai dar, não dá, não pode. Eu não acredito muito nisso, né? Acho que você tendo um desejo realmente grande e evoluindo um pouquinho por dia, você pode realizar grandes sonhos aí. E o seu livro, qual foi a motivação para escrever e sobre o que você fala? Eu só sei o nome do seu livro, mais que isso eu não sei. Então, o livro na verdade foi uma promessa. Quando faltava ali menos de 6 meses para a Olimpíada, a gente foi mandar os cavalos para ir para os Estados Unidos e para a Inglaterra. E o Iberon, ele na semana de viajar, ele não podia viajar porque ele estava com piroplasmose. E daí eu não aceitava um cavalo com piroplasmose nos Estados Unidos. Foi uma surpresa e se ele não viajasse eu estava fora da Olimpíada. Tem alguns tratamentos que a gente faz para tentar reduzir ali o nível de piroplasmose. E daí eu estava com 2 cavalos com índice. O Crossrock viajou para os Estados Unidos. A hora que chegou nos Estados Unidos, na primeira semana ele manca feio, ligamento. A veterinária da equipe do Canadá, que estava lá dando uma assistência, ela olhou e falou, 6 meses para ele voltar. Daí eu falei, ainda tenho, quem sabe, o Iberon melhor. Depois de 1 mês fazendo tratamento aqui com o Iberon, ele não... Que é um tratamento super pesado também, pesado, né, pro cavalo. Exige, é bem pesado ali para o cavalo. E daí depois de 1 mês fazendo o tratamento, o veterinário falou, eu vou parar, isso aí não, é perigoso, não dá para continuar. Daí aí eu que era o único que tinha 2 cavalos qualificados, de repente eu não tinha nenhum. Daí eu chorava, desesperado, falei, fiz tudo, eu treinei certinho, investi. Daí vem um imponderável, né? Aquilo que a gente não espera, está fora do nosso alcance. E daí eu, falando com uma pessoa ali que é mais desse lado espiritual, assim, falou, Márcio, se você tiver, de repente, um motivo mais altruísta, algo mais nobre, algo, quem sabe o universo não te ajude, os seus cavalos não se recuperam e você não vai para a Olimpíada. E daí eu fiz a promessa, falei, putz, se eles se recuperarem e eu for para a Olimpíada, eu vou escrever um livro e vou compartilhar essas lições que eu aprendi no esporte, no mundo corporativo, que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade, muitas vezes não aprende em casa, e que eu podia transmitir para muita gente, né? E daí foi realmente a promessa que eu fiz, e como um milagre, assim, o Iberon melhorou, aos 45 do segundo tempo, na última semana que dava ainda para ele dar tempo dele viajar, ele recuperou, tanto foi marcar a viagem, ele foi sozinho para os Estados Unidos com um container vazio, falei, manda ele. E resumindo, na última seletiva na Inglaterra, os 2 cavalos competiram na última seletiva. Nossa, fiquei arrepiada agora. Foi realmente um milagre, assim. Daí depois que eu realizei o sonho, falei, agora tem que cumprir a promessa. Foi difícil, né? Não sou escritor e eu fiz questão eu mesmo de escrever tudo. Legal. Contratei um jornalista para me dar umas dicas, revisar meus textos, mas escrevi tudo. Foram 3 anos escrevendo e ficou super bacana, chama O Atleta e o Executivo. Foi realmente um sucesso. Quem quiser procurar na Amazon, tá lá, O Atleta e o Executivo. E muito bacana o feedback das pessoas que leem e que acabam aplicando na própria vida, assim, independente seja hipismo, seja esporte, eu acho que são valores, mindset, né, essa disciplina que você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Né? E você falou que você passou aí, então, por muitos altos e baixos durante esse processo de Olimpíada e tudo mais. Como é que você lidava com as frustrações? Como que você não desistiu? Não é fácil, né? Nenhuma, como eu falei, o Tóquio também foi super difícil. No alto rendimento, né? A chance do cavalo ter alguma lesão. Então realmente é muito difícil. Eu faço um treinamento também com um mentor que chama Renato Cobra, que é o filho do Nuno Cobra. Então eles fazem um trabalho físico e mental que é impressionante, assim.
eu dedico muito a ele de tudo isso que eu alcancei. E ele realmente faz a gente acreditar, faz a gente, né, lidar com essa pressão, né, a pressão de você entrar numa arena, nos Jogos Olímpicos ali, eu falo, pô, não tem mais pressão, né, na empresa, não tem mais pressão nenhuma. Então, outros momentos de vida, né, que eu já passei, quando eu perdi minha mãe, outras situações, realmente é muito difícil, mas tudo parte da mente, né, como você enxerga as coisas. A mesma situação, uma pessoa pode ver ela de forma positiva, tirar lições dessa lição, e a outra pode ficar abalada, frustrada, triste. Então é realmente a maneira que você absorve essas situações da vida que acontecem no dia a dia. Então não teve nenhum momento que você chegou e falou assim, não, agora eu vou jogar toalha, não é mais uma opção ir atrás desse sonho? Não, ir atrás do sonho eu não ia deixar de ir, o que eu achei que não ia ser no Rio. Né? Quando deu esse problema com os 2 cavalos, eu ainda era muito inexperiente também. E a gente estava com vários conjuntos fortes, assim, eu era o patinho feio chegando lá. Imagina, né, tipo, amador, o que o amador tá fazendo no meio do profissional, que tá no esporte faz 50 anos, o que é isso? Eu há 3 anos ali aprendendo, então foi... Eu falei, talvez não seja no Rio, se fosse no Rio ia ser absurdo. Que né? Em casa, em né? casa, no Brasil. Se não fosse lá, eu ia continuar me dedicando para outras, né? O bom do nosso esporte é que a gente pode fazer até mais velho. Com certeza. Então, e sempre vem aquela dúvida, né? Mas será que... Eu também li outro livro, fala muito da gente achar que a gente é merecedor, sabe? Então, se você não acha que você é merecedor, dificilmente as coisas acontecem também, né? Então eu tentava me convencer, cara, eu mereço. Ninguém tá acordando 15 para 6 da manhã agora para malhar. Ninguém tá trabalhando. Ninguém tá trabalhando, ninguém indo para Ípica, volta. Eu tava com 2 filhos pequenos e perdi eventos do lado dele para ir para competição, para treinos. Então, falava, eu tô fazendo por merecer, né? Se ia dar certo ou não, é só o tempo que ia dizer, né? E assim, eu também trabalho CLT hoje também, né? O podcast não é o meu ganha-pão, gostaria que fosse, porém não é. E pra eu me desdobrar é complicado também, né? Mas o que você acha que o hipismo tem a ver com o mundo corporativo? Você acha que dá um entrelace em algum lugar aí? Tem vários, né? Tem várias conexões. Eu falo que o esporte ensina demais, né? Porque o esporte ele tem o resultado na hora, no final de semana. Então você já colhe o fruto do seu trabalho, da sua dedicação no próximo final de semana, no campeonato no mês seguinte. Enquanto na vida, às vezes, não é tão fácil você mensurar, né? Às vezes uma frustração no trabalho, na carreira, às vezes demora anos, né? Então o esporte vai te ensinando isso. Outra coisa, essa parte da disciplina mesmo, né? A gente, quando vai fazendo o esporte com mais dedicação, principalmente o hipismo, que é um esporte que você tem que cuidar de um animal, tem que estar preocupado com a saúde dele, com o bem-estar dele, né, com a parte atlética dele, com o mental dele. Então, não é que nem uma raquete que você deixa no armário, uma bola. Então você tem que estar se dedicando aí. Tem que ficar de olho ali na minha premiação. Porque ele ganhou, gente. Está de volta o campeão da etapa do Clube Hípico de Santo Amaro. Então, você estava contando pra gente as semelhanças entre o mundo corporativo e o hipismo. Exato. Então, tem essa parte da disciplina, essa parte também da competitividade, né? O esporte faz a gente ser mais competitivo e isso para o mundo dos negócios também é tão importante. Eu trouxe coisas também do meio empresarial, essa parte de você trabalhar em equipe, né? O hipismo, apesar de ser um esporte individual, na verdade você precisa de uma equipe grande por trás, né? De preparadores, técnicos, veterinários, ferradores, então é uma equipe grande. Eu só cheguei lá também porque eu montei um time muito bom para me ajudar. Essa parte de trabalhar com planejamento, trabalhar com metas, né, um orçamento, tudo isso também, né, no meio empresarial a gente é muito acostumado e aqui no esporte não usa tanto. Sim. Então acho que N exemplos aí
de que um mundo ensina para o outro. Assim. E aí você falou de formar uma equipe. Como é que foi esse processo? Você falou que você veio do salto. Deu para reaproveitar uma parte de quem já estava com você ou você precisou tudo novo de novo? Eu praticamente só mantive o meu técnico de salto, era o Gabriel Marques, que depois ele acabou virando o técnico da equipe brasileira também, na parte de salto. Mas meus cavalos, o Shutterfly que eu achei que ia dar certo no CCE não deu certo. Então eu tive que mudar os cavalos, tive que mudar um pouco o meio. Apesar de eu ainda montar na Santo Amaro, parei de competir muito no salto. Ia para as provas do CCE que eram muito no interior, ali Ribeirão Preto, Colina, Barretos. Então aí tive que começar realmente outro técnico de adestramento, técnico de cross. Tinha o Mark Todd, como a gente comentou, então foi uma mudança grande aí. Realmente tive que sair da zona de conforto, né? Tive que realmente mudar, mas eu me apaixonei logo pela modalidade. Eu ia perguntar isso. E aí você acha que realmente foi o adestramento a maior dificuldade? Dentro das três o adestramento me deu muito trabalho, porque não tem jeito, se você vai mal no adestramento, você já larga mal a primeira modalidade. Então eu demorei para entender um pouco mais, né, a importância de você ter um cavalo que está relaxado, né, se o cavalo estiver tenso ele não vai fazer os movimentos direito. Então eu acho que foi mais difícil no adestramento, enquanto eu estava evoluindo no cross. Mas o cross teve algumas situações que são bem diferentes. Então, por exemplo, você salta um bico, que é aquele obstáculo que é super esquisito. Os estreitos também, né? Obstáculo com 1 metro e pouquinho de largura. E é muito mais técnico do que a gente imagina, né? Você vem num galopão ali de 600 metros por minuto e de repente vem uma linha com uma mesa larga em curva, 4 lances, 5 lances em curva para um estreitinho. Se o cavalo não tiver controle, você não faz. Uma dúvida, vocês enxergam distância ou vocês só saem galopando nesses? Não, tem que enxergar a distância. Não é possível. Como chega a distância? Não, tem que enxergar a distância. Às vezes, até uma dica que eu acho que vale para todo mundo, né? Quando você está num bom ritmo, parece que a distância parece mais fácil. Mas assim, um bom ritmo, como vocês fazem no cross, parece, meu Deus, que é um treino governado de fora, talvez. Não, mas tem que... O ideal, né, a gente pôr um bom ritmo nos intervalos e antes dos saltos você equilibrar um pouco o cavalo e enxergar a distância ali. Às vezes você enxerga uma distância mais indo, outra, né, esperando um pouco, ficando um pouco mais, até é melhor pra gente quando você acha aquela distância indo, que você perde menos tempo. A gente fala que é praticamente 1 segundo por lance que você perde. Então, se você for dar aquela ajustadinha para pôr o lance a mais em cada obstáculo, uma pista de cross tem em torno de 30 obstáculos, você já perdeu 30 segundos, né? Mas tem que ter a distância. É bem importante, senão pode... E eu acho que o difícil no cross também é o comprimento da pista, né? Você precisa de um preparo físico para aguentar ali um galope naquele ritmo, né? Total. Principalmente o preparo físico do cavalo, né? Já tive cavalos de salto que ele pode até não estar 100% de saúde, você vai levando ali na maciota, vai lá e coloca na prova, dá um descanso para ele. No hipismo completo não tem jeito, a gente tem que treinar fôlego do cavalo toda semana, antes de provas mais fortes, 2 vezes por semana, fôlego, galope. Nunca ouvi falar disso, então vou perguntar, como que é um treino desse? Aqui o ideal desse treino, é se você tiver uma subida, uma ladeira, na Europa tem muito, então você faz 3 sessões de galope subindo uma ladeira, isso abre o pulmão do cavalo, 2, 3 minutos subindo, que seria o ideal. Aqui na época de Santo Amaro eu não tenho isso. Mas tem a raia. Daí eu tenho a raia e quando eu gosto de pegar aqui terça-feira, na hora do almoço, tem ninguém nessa pista, eu uso essa pista só para mim, que tem um piso melhor que o da raia. E daí eu faço 3 sessões, de 6 minutos, 7 minutos, dependendo da prova que eu... Então você faz um ritmo de galope forte, assim. Como se fosse prova. Como se fosse prova. Um pouquinho, ali 450, 500 metros por minuto. Daí deixa descansar 2 minutos, muda de mão.
mais ali 6, 7 minutos para o outro lado, daí descansa mais 2 minutos e faz uma última sessão. Nossa, pro cavalo que não tá acostumado, isso aí é muito isso forte. tem que ser gradual, tô falando isso antes de uma prova mais forte. A gente já falou algumas vezes, ele é olímpico, né? Estamos aqui. Se você for começar, faz a primeira vez 2 minutos, num ritmo mais devagar. Depois você aumenta para 3 minutos. Até os meus cavalos, quando eu volto de férias, gradualmente você vai subindo. Até antes de uma competição grande, provas realmente de um mundial, alguma coisa, a gente chega a fazer daí 3 galopes de 8, 9 minutos. O cavalo tá preparado mesmo. Preparado mesmo. E se você não faz isso, ele vai cansar no meio do cross. Cansar no meio do cross, ou ele vai ter uma lesão lá, porque ele não está preparado, ou realmente aquele cavalo que chega pesado no final, se arrastando, que daí não é legal, né? Você vai perder muito tempo. E tem muitos cuidados depois das provas que vocês participam? Muito. Essa é outra coisa que foi muito bacana do hipismo completo, que você vive o cavalo. Assim, né? Desde essa preparação antes da prova e durante a prova também, é o cavaleiro que passa os cavalos na inspeção. Então a inspeção já é um momento que a gente vai lá, tudo arrumado, põe um blazer, às vezes põe gravata, né? O pessoal assiste, bate palma. Eu vi que tem uns pessoal de fora que usam umas roupas bem frufru, assim, bem personalidade. Eu já falei pro Guto que eu acompanho o Boyd Martin. Ele é muito maluco. Muito. Eu queria muito ser amiga dele. Mas ele sempre tá com umas roupas diferentes, tipo o terno dos Estados Unidos. Ele assim, é muito simpático, conheci ele em algumas competições, ele é muito simpático. E é isso aí, então tem a inspeção antes de começar a competição, e daí na prova longa, primeiro adestramento, depois o cross. E daí antes do último dia, que é o salto, tem uma outra inspeção veterinária. Então o cavalo já fez um adestramento, já fez um cross puxado, e ele tem que estar em plenas condições. Se ele estiver mancando, estiver sentindo alguma dor, você vai ser eliminado da prova. Então, terminou o cross, é gelo, é massagem, resfriamento, é soro. A gente faz de tudo para o cavalo ficar bem. Né? Tem antidoping, né? Você não pode dar nada que não possa, mas daí caminha bastante o cavalo, resfria ele, chega no dia do salto, no final, vem cedinho, vem passear ele, vê se ele está 100%, o cavaleiro passa de novo na inspeção. Então puxado. É puxado, a gente vive muito assim, quanto numa prova de salto, você saltou, vai dar para o seu tratador, vai embora para casa, tchau. Né? É isso aí. Eu ia falar, agora você já é bem experiente nessa questão de prova de CCE e tudo mais, agora você que faz seus cavalos. Eu que estou fazendo meus cavalos. Como que é esse processo de mostrar um buraco para um cavalo pela primeira vez? Eu falo que isso é uma das coisas que as pessoas mais imaginam. O cavalo tem que ser muito franco, tem que ser... Mas eu acho que é uma adaptação. Então, exatamente isso, que nem no salto. Você vai mostrar um painel a primeira vez para um cavalo novo, ele vai estranhar. Aquele focinho, o buraco, vai passar a primeira vez, ele vai estranhar. Daí você passa várias vezes, ele vai acostumando. E no cross é a mesma coisa. Você vai passar primeiro um tronquinho baixinho, para depois passar um buraquinho. Então, é todo um processo, né? Leva anos. Pra você formar um cavalo de CCE, é mais ou menos o tempo do cavalo de salto. Você pega um cavalo com 4 anos, ele vai estar pronto aí para provas maiores com 8, 9 anos, né? Então, a mesma coisa, é um nível de dificuldade gradativa que você vai colocando para ele. Então quando chega nessa prova aí, que quem não está acostumado, eu falo que o brasileiro normalmente vê a prova de cross numa Olimpíada, no Mundial, no PAN, onde é aquele realmente mais feio, mais, nossa, como vocês são loucos, vocês saltam isso, mas, de novo, a gente fez aquilo de forma gradual, o cavalo já saltou aquilo lá 100 vezes mais baixinho, foi subindo, então a gente está esperando... Né? Não é grandes surpresas mais para o conjunto. Né? E quais são as características que você busca em um cavalo hoje? Então, não é fácil hoje para eu achar um cavalo, porque ele precisa ser bom nas 3 modalidades. Então, primeira coisa, eu ponho ele para andar, né, ao passo, e tem que ver se ele transpista, né? Se a pata de trás no passa... adestramento já ajuda. Se o cavalo não transpista, já não me serve. Que é né, de novo, para um cavalo para um nível, para eu tentar brigar por medalha numa prova importante.
Então, né, se ele tem bons andamento, andadura ali para o adestramento. Esse é o número 1 que a gente olha. Depois eu vejo se é um cavalo que vai ter condições de saltar bem 1,30, 1,35. Hoje em dia um cavalo bom de CCE tem que ser um cavalo que consiga fazer bem 1,40. Porque você fazer um salto depois de um cross, cavalo cansado, aberto e tudo, um cavalo para zerar no último dia de uma Olimpíada, é um cavalo que conseguiria fazer 1,40. Assim, né? E a pista do salto é qual altura? É isso aí, 1,30, 1,35. Meu Deus do céu. É alto também. É alto. Então, e no último dia, então tem que ver se é um cavalo que vai ter essa condição de saltar isso. A vantagem é que não precisa ser um cavalo de grande prêmio de salto, não precisa ser aquele cavalo estúpido que passa meio metro em cima da vara, isso até é ruim assim pro CCE. Nossa, imagina só. Aquele cavalo um pouquinho mais rasteiro ali, ele é bom. E cavalos leves. Né? Todo cavalo BH ele tem uma mistura de puro sangue. Então tem cavalo que você olha para ele é BH, mas ele lembra um puro sangue, é um cavalo leve, esguio, mais fino. Esse cavalo serve muito para o cross. É uma analogia, né? Um cavalo de salto é como se fosse um corredor de 200 metros rasos, aquele cara forte, musculoso. Enquanto o cavalo de CCE está mais para um corredor de 1.500 metros, vai. É um cavalo mais esguio, um pouco mais leve. Né? Eles estão cada vez ficando mais parecidos os dois. O cavalo de salto tem ficado mais leve também. E o cavalo de CCE, que antes era muito puro sangue puro, tem levado um pouco mais de warm blood no meio ali, raças europeias. Eles estão ficando mais parecidos. Mas é isso aí, é um cavalo bom potencial de salto e leve, né? Bom, para fechar, eu tenho 2 perguntas para você. Como é que você lidou com o medo durante esse processo? E qual dica você dá para a galerinha mais jovem que quer seguir esse sonho olímpico? O medo, ele é um grande vilão, né? Eu acho que eu ia muito mal uma época, por muitos anos na minha carreira hípica, porque eu tinha medo de errar, eu tinha medo de ser campeão, que às vezes é o pior medo, né? Então eu ia lá numa prova, ficava nervoso e derrubava os últimos obstáculos. Então uma das grandes dicas que eu aprendi é você se divertir. Né? Você é uma competição, mas você tem que estar se divertindo, né? Você tem uma oportunidade de estar num lugar lindo que nem esse, estar com o seu cavalo, estar com seus amigos. Então o medo só atrapalha, né? O medo inibe, o medo trava. Então quando eu aprendi a levar de forma mais leve, me divertir, meus resultados melhoraram muito, assim. E para a garotada, eu acho que ela ir atrás dos sonhos. De novo, nem todo mundo precisa ter o sonho de ir para a Olimpíada. Pode ser o sonho de estar competindo aqui num grande clube, de ser campeão paulista, né, de ir para um campeonato brasileiro, de ser campeão de um ranking, e tentar melhorar todo dia. Né? Terminou de treinar um dia, fala, o que eu melhorei? O que meu professor me ensinou? O que eu preciso fazer melhor? Né? Se a gente melhora um pouquinho a cada dia, com certeza você vai se tornar um grande cavaleiro, uma grande amazona aí no futuro. Legal. Márcio, obrigada por ter conversado com a gente. E quem quiser acompanhar mais a sua jornada, seu livro você já falou que está no Amazon, mas conta pra gente como é que a gente faz para te achar. Então eu tenho no Instagram, né, @marcioapel no Instagram, Facebook. Eu tenho um site também, que é marcioapel.com.br. Mas eu acho que o Instagram é onde eu estou mais atualizando, colocando as novidades aí. Boa, obrigada. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar. O prazer foi todo meu, obrigada. Obrigado.